O telefone tocou no meio da noite, um som estridente que cortou o silêncio do apartamento em Alfama como uma faca. Ana Soares, jornalista do Diário de Lisboa, um jornal conservador de tradição familiar, levantou-se da cama com o coração acelerado. Era o editor-chefe, a voz grave e urgente. Ana, o artigo saiu. E é um escândalo. Vem já para a redação. Ela vestiu-se às pressas, o ar fresco de dezembro entrando pela janela aberta, carregado com o cheiro do Tejo e das sardinhas grelhadas das festas populares que ainda ecoavam nas ruas estreitas. Lisboa dormia, mas não a cidade das notícias. O artigo, assinado por ela, denunciava supostas irregularidades numa associação progressista que defendia direitos LGBT, acusando-a de desvio de fundos públicos. Fontes anónimas, whispers de corredores políticos, tinham alimentado a peça. Ana acreditava nelas, ou pelo menos, queria acreditar. O Diário de Lisboa, com a sua linha editorial alinhada aos valores católicos tradicionais, via nisso uma oportunidade de atacar o progressismo excessivo que, segundo eles, ameaçava a família portuguesa. Na redação, o caos reinava. Telefones não paravam, e-mails inundavam as caixas e nas redes sociais, o hashtag Ana Soares mentiu já trending. Manifestantes reuniam-se à porta, cartazes com arco-íris e frases como a verdade não se esconde atrás de plumas conservadoras. Ana sentiu um aperto no peito. Não era a primeira polémica, mas esta parecia diferente. Mais pessoal. Entre os manifestantes, destacava-se Inês Costa, diretora da Associação Arco-Íris, uma organização que lutava pela visibilidade lésbica em Portugal, num país onde o casamento igualitário era lei desde 2010, mas o preconceito ainda sussurrava nas famílias e nas igrejas. Inês, com os seus olhos verdes intensos e o cabelo ruivo preso num coque desleixado, gritava ao megafone: "Este artigo é uma mentira descarada. É um ataque à nossa dignidade, à nossa luta." Ana observava da janela do terceiro andar. Algo na voz de Inês a inquietou. Não era só raiva, era dor. Uma dor que Ana conhecia bem, guardada no fundo da alma. Aos 35 anos, Ana nunca assumira publicamente a sua orientação. Criada numa família católica do Porto, com missas aos domingos e festas de Santo António, aprendera cedo que certos amores eram para serem escondidos. A sua carreira no diário fora construída sobre discrição, artigos sobre valores tradicionais, críticas veladas ao excesso de liberalismo. Mas por dentro, uma saudade imensa, essa palavra tão portuguesa que não tem tradução, consumia-a. No dia seguinte, o contragolpe veio do público Jornal Progressista. Uma resposta feroz, assinada por uma cronista conhecida, desmontava o artigo de Ana ponto por ponto. Fontes fantasmas, diziam. Manipulação para servir agendas conservadoras. Inês foi entrevistada na televisão, na RTP, o rosto sereno mas os olhos flamejantes. Não vamos deixar que nos calem. A nossa comunidade já sofreu demais com o silêncio imposto. Ana assistia em casa, um copo de vinho do Douro na mão, o fado de Amália Rodrigues ao fundo, cantando sobre destinos cruéis. Por que razão aquela mulher a perturbava tanto? Inês era tudo o que Ana não era, aberta, corajosa, lutadora. Aos 32 anos, Inês crescera em Coimbra, filha de professores universitários, num ambiente mais liberal. Assumira-se aos 20, perder amigos, mas ganhar uma família escolhida. A associação era o seu sonho, um espaço seguro em Lisboa para mulheres como ela. Os dias seguintes foram um turbilhão. O diário defendeu o artigo, mas internally dúvidas surgiam. Uma das fontes anónimas retratou-se, dizendo ter sido pressionada. Ana começou a investigar por conta própria. Ligou para contactos, vasculhou documentos. E então, o choque, a fonte principal era alguém próximo dela.
uma ex-namorada de um relacionamento secreto anos antes, que Ana terminara por medo da exposição. Essa mulher, ferida, alimentara a história com meias-verdades, misturando vingança pessoal com ideologia. Ana sentiu o mundo desabar. Não era só profissional, era pessoal. A traição vinha de dentro, de um amor não resolvido. Precisava confrontar isso. Numa tarde chuvosa, típica do inverno lisboeta, Ana marcou um encontro com Inês num café no Bairro Alto, longe das redações e dos protestos. O lugar cheirava a pastéis de nata e café forte, com azulejos azuis nas paredes contando histórias de navegadores. Inês chegou primeiro, sentada junto à janela, olhando o Tejo ao longe. Quando Ana entrou, o ar ficou pesado. O que quer? Mais mentiras para o seu jornal? Ana sentou-se, as mãos trêmulas. Não. Quero a verdade. E peço desculpa. Inês riu-se, amarga. Desculpa? O seu artigo destruiu reputações. Famílias receberam ameaças por causa disto. Ana baixou os olhos. Eu sei. E descobri que a fonte era alguém que me conhecia. Alguém que eu magoei. O silêncio caiu. Inês observou-a, vendo além da fachada conservadora. Havia vulnerabilidade ali, uma fragilidade que ecoava a sua própria luta. Por que escrever aquilo, então? Por convicção? Ana hesitou. Parte sim. O meu jornal. A minha educação. Mas também medo. Medo de ser quem sou. Inês inclinou-se para a frente. Quem é você, Ana Soares? As palavras saíram como um rio represado. Ana falou da infância no Porto, das missas em família, do primeiro amor escondido na universidade, da carreira escolhida para se proteger. Sou como vocês. Lésbica. Mas covarde. Inês ficou em silêncio, os olhos suavizando. Não era ódio que sentia agora, mas compaixão. Ninguém nasce corajoso. A luta ensina. Naquele café, entre o aroma de canela e o som distante de um fadista na rua, algo mudou. Não era amor à primeira vista, mas uma conexão profunda, tecida de dor partilhada e compreensão. Ana prometeu corrigir o artigo. Publicaria uma retratação, expondo a manipulação. Custar-lhe-ia o emprego, talvez a família. Mas pela primeira vez, sentia-se livre. Inês estendeu a mão sobre a mesa. Não está sozinha nisso. Os dedos tocaram-se, brevemente. Um toque elétrico, cheio de promessas não ditas. Os dias seguintes foram de tormenta. Ana apresentou a retratação ao editor-chefe, um homem de meia idade com valores enraizados na tradição católica portuguesa. Isto é traição, Ana. O diário não se curva a pressões progressistas. Mas Ana insistiu. As provas eram irrefutáveis, e-mails, gravações. A fonte, confrontada, confessara tudo num momento de remorso. Era Maria, a ex de Ana, uma mulher conservadora que nunca superara o fim abrupto. O artigo de correção saiu, mas não sem resistência. O diário publicou numa página interior com um editorial defensivo. Ainda assim, abalou o jornal. Leitores cancelaram assinaturas, anunciantes recuaram. Ana foi demitida. Incompatibilidade editorial, disseram. Ela saiu da redação com uma caixa de pertences, o coração pesado mas estranhamente leve. Lisboa, com as suas colinas e tramos amarelos, parecia diferente. O sol de inverno filtrava-se pelas nuvens
iluminando os azulejos das fachadas. Ana caminhou até ao mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de telhados vermelhos. Lá encontrou Inês por acaso, ou talvez não. Inês subia a pé, ofegante, com uma pasta de documentos. Ouviu o que aconteceu. Corajoso. Ana sorriu, triste. Oh louco! Agora estou desempregada. Inês sentou-se ao lado dela no banco. A associação precisa de alguém com a tua experiência. Alguém que conheça os dois lados. Ana olhou-a, surpresa. Depois de tudo? Especialmente depois de tudo. A verdade une, Ana. Não divide. Começaram a trabalhar juntas. Ana ajudava na comunicação da Arco-Íris, escrevendo comunicados, organizando eventos. Era um mundo novo, workshops sobre visibilidade, apoio a jovens que saíam do armário, parcerias com cafés Kier no Príncipe Real. Inês mostrava-lhe Lisboa de outra forma. Levaram-na a uma casa de fado no Alfama, onde uma fadista cantava sobre amores impossíveis, a guitarra portuguesa chorando notas de saudade. Ana sentiu lágrimas nos olhos. Esta música é Portugal, disse Inês. Dor que se transforma em beleza. Ana apertou-lhe a mão debaixo da mesa. O toque já não era acidental. A atração crescia devagar, como o vinho do Porto envelhecendo. Conversas longas até de madrugada, passeios pelo Jardim da Estrela, onde as árvores centenárias testemunhavam segredos. Mas havia sombras. A família de Ana, no Porto, soubera da demissão. A mãe ligou, voz chorosa, o que dirão as pessoas? No nosso bairro, todos vão à missa. Ana respondeu com firmeza pela primeira vez, mãe, eu sou feliz assim. Inês tinha os seus fantasmas. Uma relação anterior terminara mal, com traição. Confiava pouco. Uma noite, após um evento na associação, choveu forte. Abrigaram-se num bar pequeno, com vinho verde e petiscos. Tenho medo, confessou Ana. De me apaixonar. De perder tudo outra vez. Inês tocou-lhe o rosto. Eu também. Mas a vida é isso, arriscar. Beijaram-se ali, sob a chuva que batia na janela, um beijo tímido mas profundo, cheio de anos de repressão libertados. No dia seguinte, o escândalo voltou. Maria, a ex, deu uma entrevista anónima a um jornal rival, insinuando que Ana mudara de lado por interesses pessoais. Rumores de um romance com Inês espalharam-se. A associação sofreu, doações caíram, ameaças chegaram. Inês confrontou Ana. É verdade o que ela diz? Estás aqui por culpa, ou por mim? Ana chorou. Por ti. Sempre por ti. Mas a dúvida instalou-se. O conflito escalou. A mídia conservadora, sentindo-se traída por Ana, lançou ataques. O Observador publicou peças questionando a imparcialidade da Arco-Íris, insinuando agendas radicais. Inês, pressionada pelo conselho da associação, pediu distância a Ana. Preciso de focar na luta. Não em dramas pessoais. Ana sentiu o chão sumir. Voltou ao apartamento vazio, o fado agora soando como lamento. Dias de solidão. Caminhava pelas ruas de Lisboa, passando pela Sé Catedral, onde rezara em criança pedindo força para ser normal. Agora, pedia perdão por ter magoado outros com o seu medo. Decidiu investigar mais fundo. Descobriu que Maria não atuara sozinha. Havia ligações a grupos conservadores, financiados por interesses políticos que viam na divisão social uma vantagem eleitoral.
Ana escreveu um artigo freelance para o público. Explicava tudo: a manipulação, a vingança pessoal, o contexto maior de uma sociedade ainda dividida, apesar das leis progressistas. O artigo viralizou. Apoio veio de inesperados quadrantes: jornalistas conservadores que valorizavam a verdade, ativistas que viam nela uma aliada. Inês leu numa manhã, no escritório da associação. Lágrimas caíram. Ligou para Ana: podemos falar? Encontraram-se no castelo de São Jorge, com vista panorâmica da cidade. O vento soprava forte. Errei ao duvidar de ti, disse Inês. O medo fala mais alto às vezes. Ana abraçou-a: somos humanas. Portugal ensina-nos isso, a saudade, a resiliência. Reconciliação veio devagar. Trabalharam juntas na resposta ao escândalo. Ana tornou-se voluntária oficial, usando a sua pena para defender causas. A relação aprofundou-se. Noites partilhadas, cozinhando bacalhau à brás, rindo de histórias de família. Inês apresentou aos amigos um círculo quente de mulheres fortes. Mas o alto veio numa manifestação em junho, mês do orgulho. Milhares nas ruas de Lisboa, bandeiras arco-íris, música alta. Alguém da multidão reconheceu Ana. Gritos: traidora. Inês defendeu-a publicamente: ela mudou. A mudança é possível. Mas Maria apareceu, confrontando-as: tudo por um capricho lésbico? A discussão escalou. Polícia interveio. Na confusão, Ana protegeu Inês, levando um empurrão. Ferida leve, mas simbólica. O incidente tornou-as notícia novamente. Mas desta vez, a narrativa mudou. Jornais progressistas destacaram a redenção de Ana, a coragem de Inês. Entrevistas conjuntas. Na SIC, falaram abertamente do amor, da luta interna. Portugal assistiu, uma história de traição transformada em união. Família de Ana reagiu. O pai, silencioso sempre, ligou: filha, se és feliz. Vem cá à casa. Viagem ao Porto. Jantar tenso, mas com vinho do Douro e conversas honestas. A mãe chorou, mas abraçou. Inês acompanhou-a, mão na mão. A associação cresceu. Novos membros, mais visibilidade. Mas sombras persistiam. Ameaças anônimas, ecos do conservadorismo enraizado. Uma noite, em casa de Inês no Chiado, falaram do futuro. Quero casar contigo um dia, disse Inês. Numa igreja ou na praia. Como quiseres. Ana sorriu. Num jardim, com fada ao fundo. Amor floresceu, maduro, compreensivo. Conflitos menores, discussões sobre visibilidade, Ana ainda cautelosa. Mas resolviam com diálogo, beijos reconciliadores. Ana publicou um livro, Memórias da Polémica, reflexão sobre identidade em Portugal. Sucesso. Palestras, debates. Inês orgulhosa. O clímax veio com uma nova polémica. Um político conservador usou o caso antigo para atacar direitos LGBT numa campanha. Ana e Inês responderam juntas, artigo conjunto, manifesto. Mobilizaram comunidade. Manifestação enorme na Avenida da Liberdade. Milhares cantando, dançando. No palanque, Inês falou: o amor vence o ódio. Ana ao lado, orgulhosa. Após, jantar comemorativo. Amigas, vinho, risos. Mas à noite, dúvida: e se não bastar?
Se o preconceito voltar, Inês, basta o nosso amor. Dia a dia. Viagens, Douro, Vinhas Douradas. Porto, francesinha partilhada. Descobriram Portugal juntas, livres. Ana reconciliou-se com o passado. Visitou Maria, perdoou. Para seguir em frente. Maria aceitou, arrependida. Anos passaram. Lisboa mudou, mais inclusiva. Ana e Inês casaram numa cerimónia simples no Jardim Botânico, amigos, família. Fado tocou, voz emocionada cantando amor eterno. Votos, na dor e na alegria, na saudade e na presença. Vida conjunta, trabalho na associação expandida, Ana escritora reconhecida. Adotaram uma criança, família completa. Portugal, com as suas tradições e progressos, acolheu-as. A polémica que as uniu tornou-se lenda, plumas partidas que voaram mais alto. Corações feridos curados pelo amor verdadeiro. Numa tarde soalheira, no Miradouro, olharam a cidade. Obrigada pelo escândalo, brincou Ana. Inês riu. O destino, fadista cruel e bondoso. Beijo selou. Fim feliz, humano, português.